Paz do Senhor, gente, todo mundo que está ligado no canal IBD Núcleo, priorizando a palavra. A gente está aqui hoje para compartilhar mais uma vez a lição de número 5 da nossa IBD, da classe juvenis. Essa lição de número 5 tem uma temática muito interessante que vai colocar o seguinte: regras para um louvor nota 10. Aí você vai me perguntar, Guilherme, mas regra para louvor, como é que é isso? Cada um tem seu estilo musical, tem meu gosto, minha irmã tem outro gosto, meu cunhado tem outro gosto, minha irmã tem outro gosto. E aí você se pergunta assim, poxa, mas tem regra? Tem regra. A gente não está falando de um louvor, a gente aprendeu na última lição que louvor é elogio, é você elogiar atitudes de Deus, né, as ações de Deus. Ou então você pode louvar, atitudes louváveis, né? Por exemplo, se seu amigo te convidar para comer uma pizza ali na Flaneria, então ir tomar um sorvete ali na Chiquinho, né? Ou então ali no balde da uma lanchada, atitudes louváveis, né? Ou então, de uma forma mais séria, explicando, os bombeiros, as pessoas voluntárias que agora nesse desastre ambiental se destinam a esse local para poder ajudar pessoas, atitudes louváveis, ou seja, digna de aplauso, digna de elogio. Então, quando a gente vai analisar o louvor a Deus, a gente precisa entender que existem regras, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que se louva o Senhor, que se elogia a Deus. Existem princípios e existem regras, é o que a gente vai ver aqui na lição de número 5. Com certeza você que está me vendo aí já deve ter se metido a prova do Enem, ou então uma prova na tua escola mesmo, tá bom? E aí a pergunta que eu te faço é, você vai fazer uma prova do Enem de qualquer jeito? Vai fazer uma avaliação de qualquer forma? É claro que não. Você tem que se preparar, exige um certo período de tempo, de análise, de exercício, de atividade. Então, por que você está falando isso, Samuel? Porque o ponto 1 vai falar exatamente isso, que o bom louvor exige uma educação, ou seja, exige um preparo, exige você conhecer, não só culturalmente, mas também no que se relaciona à educação, para que um louvor ele seja colocado de forma excelente para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você vai perceber que, infelizmente, música evangélica, música gospel deveria ser uma perfeição e tal, mas não é, até porque é composta por homens, tá bom? E nesse caso a gente vai perceber que tem muitas letras fraquíssimas, e eu estou falando de uma questão cultural brasileira. E quando a gente aprofunda para a questão teológica, para a questão bíblica, o negócio fica mais estreito ainda. Porque quando você não tem uma educação dentro da Bíblia, quando você não tem o costume de EBD, tá? Lembra EBD? Quando você não tem o costume de frequentar a EBD, de estudar a palavra, de meditar na palavra, você não está se educando. E já que a fonte dos hinos, dos louvores é a palavra de Deus, e te falta essa educação bíblica, automaticamente você vai ter dificuldade de identificar erros, incoerência dentro desse louvor. Então, da importância de falar assim, não, mas Deus, o Senhor e tal, Ele age na minha vida, eu entendo isso, Ele age mesmo. Só que aquilo que é para você fazer, é você que vai fazer. Aquilo que é para Deus fazer, quem realiza é Ele. Outra coisa interessante, Jeremias 48:10, vai falar que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, você não pode, quem compor uma canção de qualquer maneira, sem respaldo bíblico, sem a questão da educação. Você também não pode ouvir músicas de qualquer forma, de qualquer maneira, nem entoar canções de qualquer jeito. Então é importante você entender que a obra de Deus não se faz relaxadamente, tá bom? O tópico 2 vai falar sobre que o bom louvor ele tem que ter doutrina. A gente sabe que doutrina é ensinamento. Existem várias igrejas e cada igreja tem a sua liturgia. Assim, além da sua liturgia, tem também os ensinamentos que aquela igreja ensina. E além dos ensinamentos, existem também os dogmas, tá bom, de cada igreja. Então a gente precisa estar muito ligado. Agora, quando fala de doutrina, a gente está falando de Bíblia. E é claro que existem várias correntes teológicas para vários assuntos. Por exemplo, existem os pós-tribulacionistas, existem os pré-tribulacionistas, que são os assembleianos, que estudam essa lição, ou seja, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Então o que acontece? Algumas igrejas incentivam os crentes a jejuarem, outras dizem que não é para jejuar, algumas dizem que é para dizimar, outras dizem que não é para dizimar. Então a gente, como está falando aqui em uma visão assembleiana, a gente precisa conhecer as nossas doutrinas básicas, conhecer a doutrina do Espírito Santo, conhecer a doutrina de Cristo, conhecer a doutrina da igreja e tantas doutrinas que existem, para saber se aquele louvor, se aquela canção se enquadra dentro de um perfil doutrinário da igreja que nós pertencemos. Então é importante você conhecer, você analisar, pesquisar sobre essas doutrinas. Gente, são muitas doutrinas que existem, vários ensinamentos que a nossa igreja ela ensina dentro da palavra de Deus, dentro do respaldo bíblico, mas para isso você precisa pesquisar. Então é muito importante você pesquisar, meditar, conhecer cada vez mais. A Zé vai dizer que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então,
Vamos pesquisar. Jeremias 23:23 vai dizer que Deus é um Deus de perto e também de longe. Isso está te lembrando de alguma canção aí? É Deus de perto e não de longe. Não, na verdade ele é imanente e transcendente, é Deus de perto e Deus de longe. Então, toma cuidado, porque de repente você pode estar cantando uma heresia, tá, crente? Alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou então está distorcendo algum ensinamento bíblico. Por exemplo, lá vem Faraó. Faraó morreu onde, irmão? Naquele dia ele não morreu alguns anos depois, tá bom? Quem morreu foi os soldados, os cavaleiros de Faraó. Então, toma cuidado, vigia com essas heresias que você pode estar cantando. Então, se você não conhece a doutrina bíblica, você vai acabar cantando uma heresia aí pesada. Eu vou cantar isso aqui porque tem que cantar. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora... É um mundo, irmão, que ilusão é essa? Que agora é só vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, faz parte, né? Faz parte. Então, o que vai acontecer? Quando a gente toca nessa parte desse texto especial, desse tipo de música, eu me lembro muito de Jesus disse para Pedro. Pedro acabou de receber uma palavra linda de Jesus, e aí quando Jesus falou, eu vou sofrer, vou passar por dificuldades, vou passar por aflições, aí Pedro fala assim, não, Senhor, você não pode passar por isso não, você não pode passar por sofrimento não. Quem era que estava usando naquele momento a boca de Pedro? O diabo. Jesus falou para ele, para trás de mim, show, Satanás. Ou seja, você precisa entender que tudo que o diabo quer é transmitir uma mensagem de que você não pode sofrer, não pode passar por aflições. E essa mensagem, esse tipo de ensinamento, ele vem sendo trazido por uma teologia chamada teologia da prosperidade, tá bom? É uma prosperidade egoísta, que você só pensa em você, que você vai aprender só a buscar sua bênção, buscar sua vitória, e por isso que a gente vai ouvindo hino de autoajuda, só bênção, bênção, bênção. Chega no momento do culto, a gente vai cantar só louvor de bênção e de vitória. Então isso é uma grande influência dessa teologia da prosperidade, que não é bíblica, que não é correta. Eu creio, nós acreditamos em prosperidade, mas é uma prosperidade de felicidade genuinamente bíblica que Deus pode proporcionar. É a prosperidade que você é feliz independentemente de circunstâncias. Então toma cuidado com essa teologia da prosperidade que está aí fortemente influenciada dentro dos louvores, beleza? Ponto 3, o bom louvor exige coerência. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se você gosta de um lanche, vem ali que vende na praça, né? E lanche abençoado, aquele x-tudo e tal. Eu te pergunto, você vai comer x-tudo no café? Você vai comer x-tudo no almoço? Por mais que você ame x-tudo, tem a hora para você comer x-tudo. Ou seja, tem que ter coerência nessa questão do louvor. Que é exatamente você comer o prato adequado naquela hora adequada, naquela hora correta. Então você não vai querer cantar, eu não vou cantar aqui a música, você não vai querer cantar um forrozão gospel de adoração. Então tem que avaliar, verificar em que momento, em que circunstâncias, em que culto você está, com a temática. Tem que ter coerência, tá bom? Então, por exemplo, você não vai cantar parabéns para você no velório e nem vai cantar um hino nacional no aniversário de criança. Então tem que ter coerência, tá bom? Cada música no seu devido tempo. Então, no tópico 4 vai falar que o bom louvor exige reverência. Você não pode cantar para Deus, adorar Deus, louvar Deus de qualquer forma. Tá bom? Exige, desde o Antigo Testamento, essa questão do louvor era tratada com bem cuidado, né? E assim como também no Novo Testamento, nos tempos da igreja, a gente precisa ter muito cuidado. A gente está adorando a Deus, está cantando para Deus, está louvando a Deus, e ele é digno de ser louvado. Só que esse louvor tem que ser feito com reverência. Paulo, o conselho de Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar. Então não é simplesmente essa reverência no culto e tal, não, é pós-culto também, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, onde você estiver, você deve louvar a Deus não somente com gestos, não somente com o coração internamente, mas com as tuas ações, com as tuas atitudes diárias. Então eu quero concluir essa lição dizendo para você, não adianta ter um hino sendo louvado, cantado, com letras interessantes, com coros maravilhosos, com uma boa educação, com uma boa estrutura musical, se você não tiver com o coração sincero, em verdade, espírito, adorando a Deus. Então, quando você for adorar, for louvar o Senhor, no culto, em qualquer lugar, que o seu coração possa estar motivado corretamente, de forma sincera, na presença de Deus. Então eu quero te convidar, encerrando essa aula aqui, para curtir esse canal, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas, nas tuas redes sociais, a fim de que essa mensagem chegue e se espalhe aí para todo canto. Então, vem para EBD, né? Acorda cedo, vamos para EBD, aprender a palavra do Senhor,
E não esquece de divulgar esse canal, EBD Núcleo, priorizando a palavra. Ok? Oi, esse pouquinho. É uma temática muito interessante, que eu me esqueci agora, que eu vou olhar para lembrar. Deve ser... vamos lá. Fala ok, Google. Ok, Google.